Meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Discipule, mais um momento onde a nossa igreja, senta para conversar sobre doutrinas bíblicas, segundo a graça e o favor do nosso Deus. Todo dia aqui com o irmão da nossa igreja, um pastor, alguém que está sendo treinado para isso, Então, hoje é o pastor Reginaldo. Seja bem-vindo, pastor Reginaldo. Obrigado, meu irmão. Pai do Senhor Jesus. Paz. Que Deus abençoe o Senhor nessa noite, nos abençoe aqui, amém. em nome de Jesus. Um abraço para todo mundo também que está nos ouvindo. Irmãos, quero pedir já, compartilhe aí, com o próximo, compartilhe com seu irmão, compartilhe com sua família. É um tema muito bacana. Estaremos falando nesse dia sobre adoção. Somos filhos de Deus, Que posição que é essa? Como comportar? Como fazer? Isso tudo a gente vai discutir aqui e vai ser bênção do Senhor. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí conosco, com a gente aqui. Efésios capítulo 1 vai ser o texto base aí que a gente vai usar para todo esse momento, Efésios 1, versículo de número 5. Quer ler, pastor? Sim. Nós vamos começar do 5 aqui, Efésios 1, 5. Só para a gente dar uma base aqui. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Deus. A pergunta que a gente começa a responder aqui, Por que Deus não é todo mundo filho? Na criação, Como que Deus criou? Como que foi isso tudo, Como que seria isso, pastor Reginaldo? Então, aqui a gente já levanta uma questão importante, Eu acho que até em outro estudo a gente tocou nesse assunto um pouco. Hoje a gente vai falar um pouco melhor, Mas não tem nenhum lugar da Bíblia, como fala aqui o autor do nosso estudo, nenhum lugar da Bíblia que diga que todos são filhos de Deus. Sim. Que todos nós somos filhos de Deus. Então a gente vai falar disso hoje, Todos, a gente coloca na linguagem, todos são criaturas. Deus criou todos. Deus criou todos nós. A humanidade foi criada por Deus, Ali em Adão e Eva que saiu toda a humanidade. Exatamente. E aí hoje nós vamos falar exatamente quando Deus nos coloca na posição de filhos. Glória a Deus, Então ali a gente entende que já ali no Antigo Testamento Deus escolheu um povo ali, Israel. Deus escolheu ali, através de Abraão, e começa o seu povo, a sua história, e esse povo Deus vem construindo a história e chega até nós. Nós vamos chegar nesse lá, como que Deus nos adota como filhos, mas nós não somos descendentes de Abraão, nós somos aquela coisa toda, Nós vamos chegar nisso, nós somos filhos por causa disso, Então, o que é adoção? Se a gente olha, como que fomos adotados por Deus? Essa é a primeira pergunta. Então, é exatamente isso. A adoção é um posicionamento, que Deus nos coloca por causa de Cristo, em que nós saímos dessa condição de criaturas feitas por Ele, criadas por Ele, para um relacionamento mais íntimo, mais perfeito. Passamos de desconhecidos, de distantes, de separados de Deus, nós passamos a ser parte da família de Deus. Outrora, a gente vivia desgarrado. Vamos ver isso agora em Efésios. Outrora em Efésios, a gente vivia longe da presença de Deus, sem a vontade de Deus, sem aquilo que Deus nos chamou para ser. A gente era pagão. Quando a gente fala sobre ser pagão, o que é ser pagão? Lá no versículo 11, olha só, ele vai dizer assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo a sua vontade, propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então, em Cristo, a gente viveu dessa forma, por quê? Antigamente, a gente não tinha religião. A gente não tinha um batismo, a gente não tinha uma vida religiosa, a gente vivia como um pagão mesmo, A ideia do paganismo, ela vem desse conceito de que só existe um Deus, Só existe um Deus. Peraí, gente, não estou entendendo, Douglas. Beleza, ok. Então, deixa eu ajustar aqui, gente. Agora vai estar certo. Agora eu... Beleza, desculpa aí, Então vamos lá. Se der para cortar, corta. Então, outrora, a gente vivia sem Cristo, pastor? Então, a humanidade
criada por Deus. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Sim. Né? E agora todas essas pessoas têm um relacionamento com Deus, muitas delas nem acreditam em Deus, mas foram criadas por Deus, né? Então a ideia do paganismo, ela vem exatamente do lado de cá, quando Deus revela, né, que há necessidade de realmente a gente deixar as nossas crenças onde ele não é o centro, onde ele não é o alvo, onde não está dentro do plano dele de redenção. Quando a gente entende isso, a gente vem para dentro do reino de Deus, né, através da mensagem do evangelho. Então, esse conceito vem sendo desenvolvido pela igreja, né? Aquele que batiza, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura e abandonou as falsas religiões, os falsos deuses, né? Efésios capítulo 2, versículo 11 vai dizer assim, olha, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então aqui ele vai dizer muito claro para nós que outrora estava sem Cristo, sem religião, sem nada, estavam desesperados, e é de fato, né, pastor Ginaldo? Aquele que não tem essa adoção por Deus, vive como se não existisse o amanhã. É um desespero. Eu fico pensando assim, olha, como que eu vivi, né, 18 anos sem Deus? Eu me converti com 18 anos, né? Eu falo assim, eu vivi 18 anos. Graças a Deus, acho que Deus apagou da minha memória isso. Porque vivi uma vida de pecado, né, sem direcionamento. E será que eu não pensava em salvação? Eu não pensava, e aquele negócio fica assim. Só que tem gente que vive um desespero na vida. Vive. Né? Busca por saciar essa vontade em alguma outra religião, em alguma outra coisa, e acaba se frustrando cada dia mais, né? Exatamente. E aqui é bom lembrar que Paulo ele tá escrevendo, né, para os gentios. Então, quem eram os gentios? Eram exatamente aquelas pessoas que passaram durante todo o tempo que correu o Antigo Testamento, a história de Deus com Israel, o povo da primeira aliança, as nações do mundo, né, da terra, elas estavam distantes de Deus. Sim. Elas não tinham o mesmo acesso que os judeus tinham a Deus. Né? E aí Paulo quer dizer isso aqui, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, estavam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a definição de pagão. Imagina. Que sofrimento, né? Assim, não é ninguém. Ela estava sem saber, né, o destino da sua alma, de onde veio, porque está aqui e para onde vai. Né? E tentavam suprir isso em outros deuses, né? Na religião. E sofria, né? Sofrimento demais. Um povo solitário. Um povo que não sabia como viver da forma que vivia, sem um Deus. Não, a pior coisa, né? É assim, eu não consigo entender, porque eu não passei por isso, mas o coração de um órfão. A gente pegar uma criança ali no orfanato, ali passando, será que um dia eu vou ter uma família? Acho que é uma dor muito grande. Isso falando de homens, falando ser humano, né? Ser humano, né? Eu não consigo entender essa dor. E trazendo isso para Deus é uma dor muito grande hoje. Hoje a gente não consegue se ver sem Deus. Imagina se não tivesse Deus como pai. Não. Então, já até gela o coração da gente, né? Não tem condição. Não tem condição. Voltando aqui para o assunto, mas e agora em Cristo? Né? Agora a gente vai falar assim, como nós fomos, né, adotados, o que aconteceu com a gente, como que isso aconteceu, né, nessa adoção. Vamos lá. Então, aqui fala algo interessante, né? Essa questão de ser adotado. Eu estou focando bastante no texto, porque é um conceito teológico muito forte, mas também é uma experiência que a gente passa, né? E aqui Paulo ele vai dizer no versículo 13, mas agora em Cristo, é muito importante, você até falou, quando a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Da gente enfatizar em Cristo. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo, ou seja, pela morte dele, né, pelo sacrifício, pela obra que ele fez. Então você imagina quem está ouvindo a gente aqui, né? Deus, ele quer filhos para si e ele quer que nós sejamos próximos dele. Sim. E só tem uma forma da gente se aproximar, através de Cristo, né? Através do sangue dele, ou seja, da entrega que ele fez da sua vida. E por causa disso, nós estamos sendo aproximados. Nós estamos na posição de filhos. Isso é fantástico. Parando por aqui um pouquinho, eu estou lembrando desse texto aqui. Versículo 3, tem muita gente que confunde isso aqui, pastor Reginaldo. Olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quantas e quantas vezes a gente já viu uma colocação desse texto de forma errada? Não, você vai receber a bênção porque Deus já te abençoou com todas as bênçãos, né? Então pega essa bênção do Senhor, pegue o que Deus tem para você, você vai ser abençoado na sua vida, você vai ser abençoado na terra, você vai ter coisas e tal. Cara, esse texto está especificamente falando dessa posição de Deus como filho. Por quê? Porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? Deus decretou Deus nos chamou, nos predestinou para isso. O Filho, no Filho, nós somos. Aqui, ó, neles temos a redenção por meio do seu sangue, nós temos o perdão no Filho, e depois ele fala aqui que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, as bênçãos espirituais das regiões celestiais está totalmente ligada à adoção. Exatamente. Tem nada a ver com coisa material. Aqui o apóstolo Paulo, ele até fala no verso 12, capítulo 1, que a gente está vendo. Aí ele vai falando como se ele estivesse tratando com respeito àqueles, dentre eles, né, o apóstolo, outros judeus, que tinham já recebido Cristo como Salvador. Ele diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aí ele vai incluir os gentios aqui agora, né? Ele vai falar assim, em quem também vós. E eu acho muito forte isso aqui, né? Quem está nos ouvindo. Olha como é que entra o processo de adoção. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que palavra é essa? Ele já vem falando, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ele vai falar aí do instrumento que a gente precisa, que é a fé. A fé. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo estava prometido, né? O qual é o penhor, a garantia, né? A garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que propriedade é essa, né? É exatamente os seus filhos, né? E vai falar mais na frente. Glória a Deus. Esse processo poderoso. Então precisa da palavra, né? E nós estamos nessa posição. Estamos nessa de posição. Filhos, né? De filhos. Gálatas, capítulo 4, versículo 3 a 5, vai dizer o seguinte. Vamos ler do 1, né? Vamos ler do 1 normal, assim, a gente falar isso, né? Mas marca um versículo e pede para ler uma. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, que clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus. Maravilhoso esse texto, né? É maravilhoso por quê? Porque ele tira a gente do filho imaturo e leva a gente para um filho maduro, qual foi revelado Cristo, né? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? A gente estava conversando antes um pouco, né? A gente sempre precisa se deter ao texto que Paulo está explicando a condição do judeu. Sim. Eles estavam sob a lei e a lei funcionava como um tutor.
Era como se eles fossem herdeiros de uma grande herança, mas não pudessem tomar posse porque ainda eram menores. Né? Ainda eram menores. Não tinha chegado à plenitude dos tempos. Não tinha chegado à plenitude dos tempos, não tinha se revelado o Salvador. Esse plano de adoção do Senhor ainda não tinha sido exposto e nem concretizado em Cristo. Então, agora Paulo está explicando para aquela comunidade de salvos, né, por Jesus, que eram judeus, e está dizendo o seguinte: agora não precisa mais da lei como um tutor sobre vocês, né? Aham. Porque Cristo ele cumpriu a lei e agora vocês tomam posse como filhos de Deus, adultos, né, da herança que estava preparada para vocês. Glória a Deus, é muito bom. E existe uma grande relação, né, entre a regeneração, né, entre a justificação e entre a adoção, né? Aqui no estudo vai dizer para nós que a regeneração é quando nós recebemos uma nova vida. Isso. Né? Você era aquele velho homem, vivia com as suas velhas manias, e hoje você é um novo homem, uma nova criatura, né? Ele vai falar também da justificação, que é a sua nova reputação. Né? Então, aquele pecado que o diabo te acusava, aquelas coisas do velho homem que você carregava, em Cristo você foi justificado. Eu gostei muito que você falou também, um pouco antes, essa questão da reputação que a gente tinha, né? Bom, você era ladrão, né, vivia na prostituição, você era uma pessoa falsa, né? Qualquer tipo de pecado. Em Cristo a gente foi purificado. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Carrega essa herança, né? Não se perdoa, não recebe a justificação daquilo que Cristo fez na cruz, né? Paulo vai falar que tais fostes vós, né? Tais foste algum de vós praticante dessas coisas, né? Sim. E essa que é a vida do crente. Quando o crente nasce de novo, é regenerado, quando ele é justificado, quando ele é adotado, aquela velha vida realmente muda. Você percebe, se você vivia de um modo... Era conhecido às vezes na cidade, né? Muitas vezes a gente conhecia uma pessoa que era perversa, violenta, desonesta, né? E aí ela é transformada por Deus. E não tem testemunho maior do que a mudança de vida, né? É maravilhoso. Às vezes o vizinho percebe, a família percebe. Por quê? Porque a gente já não é mais aquilo que a gente era. A gente é uma nova criatura, nós somos regenerados, nós somos justificados, nós somos a adoção, nos fala a posição que nós estamos. Nós somos posicionados na posição de filho. É isso que a gente precisa entender com a adoção, né? Com o que Cristo fez por nós, outrora não. Outrora éramos isso que a gente já falou, mas agora em Cristo a sua posição muda. Esses dias estava ouvindo uma mensagem, o pastor Marcos Gleconato. E ele citou Agostinho, Santo Agostinho, né? Foi aquela que a gente compartilhou do grupo? Foi. O Márcio mandou para mim, eu falei assim, deixa eu compartilhar, muito boa, né? Foi muito boa. E aquela história lá é interessante, né? Agostinho, ele viveu uma vida muito imoral, vamos dizer assim, né? Então ele foi um jovem muito assim, pervertido nessa área moral. E um dia ele, convertido, transformado, ele tá passando na rua e uma antiga mulher com quem ele se envolvia, né? Chama ele, diz: eu sou aquela, né? Aí ele voltou para ela e disse: mas eu não sou mais aquele. Né? Cristo mudou a minha vida, eu não sou mais aquele. Né? Então é assim que é o Filho de Deus, ele muda, né? E essa adoção não é uma palavra simplesmente, é uma posição mesmo que você é colocado. E que você entende, né? Agora eu não vivo mais como eu vivi. Exato. Eu sou filho de Deus, né? E quanto ao tempo dessa adoção, né? Como é que foram os tempos dessa adoção? Mas foi de uma hora para outra, né? Às vezes a gente pergunta assim, mas como que aconteceu isso na história? Uhum. Como é que isso aconteceu na história? Né? Então vamos, Efésios 5. Gálatas, Efésios 1, 5, né? Vai dizer para nós o seguinte, olha. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Na verdade, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, o quê? Antes da fundação. Antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí fala que quem amou nos chamou para sermos adotados como filhos. Irmão, Deus já tinha um plano, né, pastor? Deus já tinha um plano desde a eternidade, né? A gente fica naquela, olha, pode ser, a gente não sabe, a gente fica viajando aí, mas pode ser que na eternidade teve uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que nós vamos resolver? Nós vamos criar o homem, mas como é que nós vamos resolver a questão do pecado? Nós não queremos que o homem seja uma marionete nossa, nós queremos dar oportunidade. Deus não criou o homem para pecar. Né? A gente acredita que Deus criou o homem para viver uma vida santa, mas corre esse risco, por causa da liberdade que Deus deu ao homem. E Deus falou assim, mas e se acontecer? Essa aqui a gente fica viajando nessa conversa, né? Talvez nem teve essa conversa. Deus já tinha decretado, ó, se acontecer, gente, já está feito, né? E assim vai. Isso explica um pouquinho melhor para nós como que você entende essa questão, né? Já tinha decidido no passado. Então, aí o texto já revela para nós. Já mostra, mesmo, né? E é importante chamar atenção para uma coisa. Às vezes a gente começa do ponto errado a tentar entender as coisas, né? E aqui está mostrando para nós que a gente tem que voltar um pouco. A palavra, na verdade, o mistério que estava oculto e que foi revelado em Cristo e depois para a igreja pelo Espírito Santo, contém muitas coisas que o povo de Israel não sabia. Então, às vezes a gente só olha para a história dos hebreus, para a história de Israel, né? E tal, e a gente não entende que agora está revelado no Novo Testamento coisas, Deus mostrou para Paulo, para Pedro, coisas que estavam na eternidade. Sim. E uma delas é essa, que Deus já tinha um plano e ele nos criou imagem e semelhança dele, então ele nos fez diferente de todo o restante da criação, e ele não fez isso à toa. Então a nossa capacidade de relacionamento, de pensamento, de raciocínio, de interação, ele fez porque ele tinha um propósito. Sim. Ele tinha um propósito. Deus já viu com certeza a queda, ele já viu todo esse processo, mas como a gente estava falando, ele consegue transformar o fim, né, uma coisa ruim em algo melhor ainda. Sim. Do que o que Adão e Eva tinham antes da queda, né? Então Deus viu e ele planejou que aqueles que Jesus viesse redimir da terra não seriam simplesmente criaturas salvas. Seriam mais do que isso, eles alcançariam uma posição de filhos. Então isso já estava planejado no passado. Por Deus. Não foi Moisés, não foi a lei, não foi... Não, estava na mente do Senhor. Foi ele que decidiu isso. Né? E a gente entra um pouquinho naquela parte teológica, né? Que a gente fala assim, existe dois direcionamentos teológicos. Falando sobre isso, né? Um pouquinho, eu lembrei que agora. Se eu me embananar na palavra aqui, é porque é uma palavra difícil, né? Infralapsarianismo ou supralapsarianismo, que é quando os teólogos discutem o seguinte: Deus move porque o homem move, ou Deus já sabia tudo e Deus vai movendo? Então existem essas duas linhas. O que a gente está falando aqui é supralapsarianismo. Deus sabe todas as coisas. Então lá em cima, Deus já sabia de tudo e foi designando. Não foi uma surpresa para Deus o homem pecar. Não foi. Não é infra. Nossa, Adão pecou, Eva pecou, e agora? O que eu faço? Né? Então já estava tudo decretado. Né? Eu creio nessa visão de supra. Tudo que vai acontecer na humanidade, Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas, Deus libera tais coisas, né? Plano e propósito. Perguntamos assim, Deus, por que isso acontece? Perguntamos, mas não temos resposta. Um dia teremos. Mas nós acabamos de ler aqui que Deus, lá na fundação, antes da criação, já tinha determinado todas essas coisas. Né? Então, assim, é maravilhoso a gente entender. Eu acredito, né, supralapsarianismo. E é interessante, tem até o que fala aqui à frente, que essa doutrina da adoção, ela é mais para ser vivida, né, crida e aproveitada na sua essência. Não é questionada, né? Do que tentar entender. Estudada em si, né? Porque realmente, como a gente vai entender a mente de Deus, né? As escolhas que o Senhor fez na eternidade, muita coisa está revelada, outras não, né? Como a doutrina da Trindade mesmo, que a gente não consegue entender, mas sabe que ela é real. A gente vê. Essa glória sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito trabalhando ali junto, né? Trabalhando junto. Então, assim, eu acredito que essa é uma das doutrinas que a gente pode mais vivê-la,
né, assim, na prática, aproveitar que você tem Deus como Pai, você tem, né, toda essa liberdade com o Senhor, e o que aconteceu a gente só agradece. Agradece que Deus nos escolheu para ter filho. E acreditamos que na hora certa será revelado. Eu acho que na eternidade muitas perguntas serão reveladas e a gente fala assim, nossa, aí que nós vamos ficar mais surpreso com Deus, né? É que a gente fala assim, meu Deus, como é que é tanta beleza dentro dessas coisas que foram todas pré-determinadas? É só o Senhor mesmo. Eu lembrei de um texto lá de 1 João, essa carta está muito, muito viva aqui na minha cabeça ainda, né? Você pregou sobre isso alguns domingos atrás, né? Preguei sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando João ele diz assim, agora nós somos filhos de Deus, né? Mas ainda não está aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Glória a Deus. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que maravilha, né? Maravilha. Então, aquela imagem e semelhança que Deus já nos deu na criação, aí na glorificação, quando essa adoção for plena, a gente já vai falar disso ainda, nós vamos ser semelhantes a Jesus, como ele é. Que bem. Aí nós vamos estar plenamente nessa posição de filhos e com a capacidade de vivê-la, né? Junto ao Pai. Muito maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Falamos do passado. E no presente, né? Como que a gente consegue viver isso? Como que a gente consegue entender isso? Que hora que isso acontece? Né? No passado, Deus determinou. Mas e na nossa vida? Vamos falar de presente aqui, enquanto estamos andando na Terra. Né? Presente nosso aqui hoje, vamos pôr aí, né? O Brasil é um país idoso, vive até os 80 anos hoje, né? Bom, 80, né? A gente consegue viver bem. Vamos lá, de 0 a 80, nosso presente. Como que a gente consegue enxergar isso? Receber essa adoção? Então, e a gente resume, né, pastor, que a gente falou agora, que não somos nós que criamos a doutrina, foi Deus. E, na verdade, ser filho é um privilégio. Então, a porta foi aberta por Cristo. A porta da adoção foi aberta por Cristo. Ele é que conquistou isso para nós. Então, é impossível a criatura se tornar filho sem Cristo. Sim. É o que diz aqui Gálatas 3, 26, né? 26. Pois todos vós, você quer ler, pastor? Pode ler, irmão. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então não tem como. A pessoa pensa assim, não, quer dizer que eu não posso ficar na minha religião e ser filho de Deus? É uma pergunta séria, né? É, sério. Eu posso viver sem Cristo? Não, mas eu creio que Deus existe. Eu não preciso aceitar Cristo, não. Exato. Eu não preciso batizar, eu não preciso participar de Santa Ceia, porque, assim, a partir do momento que a gente anula essas coisas, nós estamos rejeitando a Cristo. Isso, porque essa é a doutrina de Cristo. Essa é a doutrina de Cristo, né? É uma coisa que você pregou os domingos para trás aqui, que você pregou sobre Deus e amor, falando sobre relacionamento com o irmão, né? Eu não preciso amar meu irmão. Não, mas você está rejeitando a Cristo. Aqui, nós acabamos de ler que todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, no presente, na era que nós estamos vivendo, hoje, para nós, o receber a Cristo e viver a doutrina de Cristo faz com que nos tornamos filhos. Filhos de Deus. Uma vez que eu sou filho de Deus, eu também amo, né? Eu amo. Aquele que também é filho de Deus. E a gente observa na história a dificuldade, né? Hoje... Não de hoje, mas já de muitos séculos, o mundo vem se paganizando de novo. Ou seja, rejeitando o evangelho, rejeitando a Cristo, rejeitando o cristianismo, né, como eles imaginam. Eu estava conversando hoje em um discipulado e já tem estudos e pessoas, né, dizendo que nós estamos vivendo um mundo pós-cristão. Isso. Assim, já está introduzindo na mente dos jovens, das pessoas, daqui 10, 15 anos... Isso aí acabou. Não existe mais esse mundo cristão, esse mundo cristão, né? Nós somos um mundo pós-cristão. A América precisa ser evangelizada, a Europa precisa ser evangelizada, porque esse pensamento é um pensamento normal. Né? Nós estamos vivendo um mundo pós-cristão, já acabou essa era do cristianismo. E aí, irmão, a volta de Jesus...
E aí, é aí que eu queria chegar, porque você falou agora há pouco a questão da ceia, a questão né, dos mandamentos da Bíblia. É, Então, uma vez uma pessoa me disse assim: Ah, eu moro na Alemanha. E eu fico impressionado quando eu venho ao Brasil aqui e vejo que vocês ainda acreditam nesse livro, né? Como se fosse pós-cristão, e a gente sabe que tem né, muito ateísmo, muito racionalismo, muita apostasia mesmo, sim, né? Um dos berços do cristianismo, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que Cristo é exclusivo. sim, A doutrina de Cristo é essa. Cristo, há poucos dias atrás, nós tivemos a Páscoa. sim, Né? E na Páscoa, o que a gente está fazendo? Nós estamos seguindo o ensinamento de Jesus. sim. Então, tudo que a Bíblia ensina, a gente entende o seguinte, que está revelado, a gente crê na palavra, que a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus, ela diz que só existe um Criador, ela diz que ele fez esse mundo e todo o universo, ela diz que esse homem rompeu com esse Deus, né, quando foi criado, e ela diz que Deus prometeu enviar o Redentor, e o Redentor é Cristo. Glória a Deus. E o meio da gente receber toda essa verdade é crendo. Uhum. A instrumentalidade é a fé. É fé. Se você ouve a Bíblia, se você ouve o Evangelho, mas você não acredita, a Bíblia diz que é impossível você agradar a Deus sem fé. É fato. Então você precisa acreditar. Você diz assim, então, essa é uma discussão antiga, pastor. Então, não, quer dizer que fé é um salto no escuro. Né? Quer dizer que eu só posso ser aceito por Deus se eu aceitar toda essa verdade. Por quê? Porque é a verdade. E porque a Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, né? Por fé. Nós andamos por Por fé. fé. E de fato, irmão, quando eu vejo esse texto, nós devemos andar por vista, eu fico pensando na seguinte hipótese, né? Se Deus mostra para nós o que passaríamos, alguém encararia as Uhum. dores, os sofrimentos, as lutas, as vitórias, as batalhas? Não. Nós sabemos de uma coisa: eu estou aqui em Cristo e vou chegar na eternidade. Agora, como? É fé. Uhum. Eu Fé. sei que Cristo vai voltar, mas não é loucura, não. Cristo vai voltar. Isso, e não adianta a gente querer impregnar isso no coração das pessoas que vivem em um mundo desordeiro que para eles acaba aqui. Exatamente. Aí que a gente entra. No presente, para sermos colocados na posição de adoção, precisamos receber a Cristo como nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. De receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí, irmão, aí não tem quem mude. Que a gente leu aqui em Efésios primeiro, né? Depois que vocês ouviram a palavra da salvação, o evangelho, né, que vocês ouviram, tendo também nele crido, vocês foram selados, né? Então, o espírito da promessa. Então, não tem como, você precisa aceitar Cristo. Agora, uma coisa boa de se fazer é o seguinte: às vezes as pessoas elas acham que já sabem o que é isso. Porque, como eu falei na pregação que você mencionou aí, um direcionamento de Deus. Às vezes a pessoa só tem experiência com a igreja. Uhum. Né? Às vezes ela não tem experiência com Cristo. E a gente quer incentivar aqui, inclusive você que está nos ouvindo, né? Se você já teve uma experiência ruim com a igreja, às vezes você visitou uma igreja, é bem diferente, você precisa de Deus. Né? A gente precisa de Deus. Porque igreja a gente tem, né? São seres humanos, nós vamos ter problema muitas das vezes. Mas o encontro com Cristo não pode. E a gente aqui não está acusando ninguém. Não, de jeito Nós nenhum. estamos alertando. Isso. Por quê? Porque se você saiu da igreja por causa de um problema com a igreja, talvez você não encontrou Cristo. Porque normalmente quando você tem um problema com uma igreja local, isso é normal. É normal, por quê? Porque Deus talvez quer fazer um movimento, levar você para outro lugar. Aqueles que têm um encontro com Cristo não vão para o mundo, eles vão para outra igreja. Eles vão procurar melhorar. Melhorar, né? Conhecer uma nova família. E de muitas vezes Deus ainda vai te chamar para abrir a sua igreja, porque Ele quer te usar em algum lugar, no seu bairro, no seu chamado. Então a gente precisa deixar muito claro isso para as pessoas, né? Olha, tem um relacionamento com Cristo em primeiro lugar. Porque no presente é isso que nós precisamos. Isso. Né? E a adoção, nós vimos aqui, ela foi determinada na eternidade por Deus. Vai acontecer isso, mas ela precisa acontecer na minha vida no presente. No presente. Só eu posso confessar a Cristo como Salvador, crer nele todo o coração.
e aí sim me tornar filho. E isso não tem a ver com placa de igreja, Não, isso não tem a ver com lugar, isso tem a ver com Cristo e você. Né? exatamente. E no futuro, né? Quando a gente fala assim, olha, Deus fez no passado, um presente e um futuro, né? A gente entende que essa adoção vai fazer de nós semelhantes a Cristo. Porque Cristo vai vir, Cristo vai buscar a sua igreja, vai voltar para a sua igreja, e isso nós seremos como ele é. Né? Nós seremos como Cristo é. Então, essa adoção nos transforma, né, como Cristo. Exatamente. Então, é aquela história, né? Tem o agora sim e tem o ainda não. Ainda não. O agora sim, nós já estamos posicionados como filhos, né? Deus já, isso não pode ser mudado. A gente vai falar um pouquinho disso também. No entanto, a glorificação, né, onde isso vai se tornar real, é com a volta de Cristo. É. E aí Paulo vai falar em Romanos que a gente está gemendo, né, por dentro. O crente, ele geme por dentro em que sentido? Não sofrendo, não ainda desesperado, se sentindo órfão nesse mundo, sem pai, sem cuidado de Deus, não. A gente sabe que tem um pai, ele está nos ouvindo, ele está cuidando de nós aqui, mas o que a gente quer mesmo é estar com ele. Apóstolo Paulo, né? Você está falando, eu tô lembrando do apóstolo Paulo. Cara, o meu desejo é estar com Deus. O que eu quero mesmo é estar Morrer com é ele. lucro. Eu acho que esse sentimento ele tem que ser puro e verdadeiro dos cristãos. Isso. Né? Ele fala assim, não, cara, eu quero estar com Deus. Quero morrer. Se eu pudesse morrer, eu morreria. Mas eu preferi estar com vocês porque eu ainda quero... Paulo falou isso. Eu ainda quero que Cristo seja exaltado. Eu ainda quero que vocês, através da minha vida, recebam Cristo, né? Então, assim, a gente precisa querer ter Deus. Querer estar com Deus, querer... Não fala que nem vai pedir a morte aqui, não estou falando disso, de Não, pedir estou a falando morte. da chegada do Da reino chegada, pleno de né? Deus, né? Jesus voltar e a igreja está com ele, né? E a igreja desse século, ou de muitos séculos para trás, perderam o que a igreja do primeiro século viveu. Cara, os caras, é amanhã. Expectativa, né? Era amanhã. E se a gente vive com essa expectativa, irmão, é outra coisa. Cara, e eu te falo, eu não sei se isso é um... Não sei se a igreja de 500 anos atrás pensava isso, mas a cada dia que passa para nós, a gente fala assim, não, é amanhã. Não vai chegar a 30 anos. Não estamos colocando data aqui, de forma nenhuma. Mas o sentimento que a gente tem, fala assim, cara, o mundo tá tão terrível, são menos coisas que a gente não vê, que Jesus está voltando, cara. Pastor Flávio, uma coisa que é sempre bom repetir, eu acho que todas as vezes que a gente fala desse assunto, a gente acaba repetindo isso, mas é importante, né? É que, na verdade, todo cristão, ele precisa viver com essa expectativa, porque nós estamos vindo Jesus agora ou não, nós estamos indo para ele e pode ser a qualquer hora. Do mesmo jeito que a vinda de Jesus pode ser a qualquer momento, o nosso encontro com ele aqui também pode ser a qualquer momento. E o nosso é mais garantido ainda, desde logo. Porque o de Jesus estamos esperando há 2000 anos. Mas quantos não já morreram em Cristo? E nós sabemos que teremos no máximo aí, para estar bem vivido, 100 anos. 100 anos. Vamos então, 100 o anos. nosso é certo. Nosso é certo. Então, só que a gente pode viver 100 anos, a gente pode viver até hoje à noite. Então, na verdade, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para esse momento em que a nossa condição de filho ela vai se consumar, né? E eu acredito assim, né? Não está aí em nenhum lugar, mas eu acredito que a pessoa que parte dessa vida em Cristo, para ela o tempo não vai fazer diferença mais como faz para nós. Sim. Então ela parte em Cristo, quando Jesus voltar, ela vai levantar e é como se tivesse dado um cochilo. Acabou rapidinho. E do jeito que ela morreu, ela vai levantar. Se foi salvo, vai levantar em Cristo. Se foi perdido, infelizmente, né? Vai levantar sem Cristo. Sem Cristo. E aí... é choro e ranger de dente. É difícil. É sofrimento. Aí que a gente entra nessa situação agora. Eu posso perder essa adoção? Essa adoção pode ser anulada? Deus pode olhar do céu lá e falar assim, tô bravo que esse filho é meu aqui, testamento negado. Né? Não tem como. Né? Não pode. Porque, como a gente estava falando antes, você pode falar também, pastor. Não, a gente está aqui. Cortei você. Não, pode ir. Aí a gente entra na questão da segurança, né? Sim. Da nossa salvação. Efésios a gente já leu bastante aqui, o capítulo 1 todo. Depois a gente recomenda até que os irmãos leiam. Capítulo 1, versículo do 1 ao 14, né? Fala muito sobre isso.
quem garante a nossa salvação é Cristo. É Cristo. Né? Então, o sacrifício dele é suficiente para nos salvar e para nos manter salvos. E o que a palavra de Deus nos aconselha é nos examinarmos, porque João também vai dizer que quem é uma nova criatura, quem é filho de Deus, não vive na prática do pecado. Sim. Então, esse cristianismo que a vida não muda é um sinal de alerta. É uma coisa para eu observar assim, bom, eu sou cristão mesmo, né, eu tenho esse nome porque faz parte da minha cultura, faz parte ou eu nasci assim num lar e tal, mas a adoção, como a gente falou aqui, é uma coisa que acontece na vida da gente. A gente recebe a Cristo, é justificado, é regenerado, é feito nova criatura. E é filho. É filho. O que é que o filho de Deus quer fazer? Ele quer imitar o pai. Sim. E o que é que o nosso pai faz? Ele nos corrige, ele nos ensina, ele nos instrui na palavra. Para quê? Para que a gente seja separado do erro e seja santo como ele é santo. E nós somos filhos que temos um irmão mais velho, que é sempre o nosso espelho. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso alvo. A gente quer ser como ele. Do jeito que ele viveu aqui na terra, né, que foi sem pecado, a gente não vai conseguir ser sem pecado, mas ele praticou a vontade do Pai, a gente quer fazer do jeito que ele fez. E a gente pode definir aqui a palavra, né? Tipo assim, a palavra nos chama de santos. Isso. E definir essa palavra santo é muito importante para nós. Porque santo não é aquele que faz milagre. Não é aquele que vai ser beatificado, né, por causa da sua vida, da sua história. Mas santo, a original da palavra santo, é simples. Ser santo é aquele que luta contra o pecado. Que ele foi separado, né? Separado. Ele tem uma vida diária de luta contra o pecado. Então, irmãos, se vocês lutam contra o pecado, se vocês têm essa batalha, se vocês querem Deus, querem agradar a Deus, você é um santo. Vai ter erros, vai ter tropeços? Vai, filhinhos, não pequeis. Mas se porém pecar, você tem um advogado do seu lado. Né? Então, assim, é bastante interessante a gente entender que isso não será anulado de forma nenhuma. Né? Nós sempre vamos buscar isso. Né? Beleza, não é anulado. Eu sou filho de Deus, adotivo. E agora? Então, esse é o desafio. Peraí, então, recebi Jesus Cristo como Senhor Salvador, entendi a adoção. Como que se porta um filho de Deus? Como que um filho de Deus anda nessa terra? E aí? Como é que é, pastor? Então, aí a gente tem aqui algumas... Você já começou a falar um pouquinho, né? Comecei a falar um pouquinho antes. Porque, assim, Deus não nos deixou na terra como filhos para uma vida descansada. No sentido de, não, vou ficar do jeito que eu faço o que você quer, tudo ok. Não. Então, assim, primeiro a importância do relacionamento com o pai. A gente não pode parar de falar disso, né? Então, agora que nós não temos mais condenação sobre a nossa vida, porque, né, nós somos perdoados por Cristo, e agora que o véu foi rasgado, agora que a gente tem acesso até o trono de Deus, agora que o Espírito Santo está colocando dentro de nós um sentimento que clama, Abba, Pai, a gente sabe que Deus é nosso Pai. O que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que se relacionar com Deus, a gente tem que orar. É um relacionamento contínuo com Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, todo velho homem, ele vai saindo, né? Tudo aquilo, a casa vai sendo limpa, o Espírito Santo, você vai dando abertura para que o Espírito Santo trabalhe em você e te revele cada dia mais essa adoção. É intimidade, né? Intimidade. É um processo de intimidade com Deus, e nesse processo a revelação dos atributos de Deus vai sendo revelada para nós, a gente vai conseguindo compreender quem Deus é, né? Como Deus trabalha, diferente dos relacionamentos familiares que a gente tem. Porque a gente, mas Deus é pai e eu sou adotado por ele, e a gente tenta transformar essa realidade da paternidade natural aqui na Terra como se fosse a de Deus. E é totalmente diferente. Totalmente diferente. Na verdade, esse é outro tema muito importante. Quantas pessoas, às vezes, até na hora da evangelização mesmo, que a gente vai tentar mostrar para a pessoa o evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando chega nesse ponto que ela vai se tornar um filho de Deus, aquilo já vira uma barreira. Porque ela pensa, se Deus é pai, o pai que eu tive, o pai que eu tenho, não é uma boa referência. Então, eu não quero outro pai, né? E esse Deus, ele pode me tratar dessa forma. Mas aí a gente vai descobrir, como falamos aí recentemente, que Deus é amor. Deus é amor. Né? E esse pai,
ele corrige o filho a quem ele ama. Uhum. Então, uma das coisas mais fantásticas de ser filho de Deus é exatamente que isso não é um jogo de palavras. Nós somos filhos de Deus. Então, eu posso orar e falar com Deus vivo. Uhum. Eu posso ajoelhar ou sentado, como eu achar melhor, ter a certeza de que eu não estou falando sozinho, que eu tenho alguém que me entende, eu tenho alguém que se eu estou atribulado, ele sabe como me consolar, se eu estou endurecido, ele sabe como me quebrantar, né? Então, como eu vou perder esse relacionamento? É Não o tem pai, como, é o pai. né? Então, conforta o coração da gente saber que isso é uma verdade imutável, não pode ser mudada. A função de um pai terreno, a gente entende que a função de um pai terreno é o quê? Criar seu filho, educar seu filho, formar o seu filho para a vida, amar, formar o seu filho para a vida, até que ele faça faculdade ou que procure uma profissão, case, e você fala assim, beleza. E seu filho te honra, você fala assim, cara, consegui fazer um bom trabalho. Então, a gente precisa entender que o quê? Qual que é a função de Deus Pai para conosco? É a mesma coisa. Então, Deus vai permitir tribulação, vai permitir choro, vai permitir sofrimento. Por quê? Porque Deus está nos formando. Deus vai corrigir. E talvez a correção de Deus não vai, talvez, chegar aqui e ter uma conversa com você. Talvez é uma porta que vai fechar. Uhum. Talvez é uma enfermidade que Deus vai permitir. E Deus tem as suas formas de trabalhar com cada um. Né? Talvez é uma mudança que você precisa fazer, alguma coisa. E a gente vai entender que todo o processo de Deus, ele passa por um trabalho de formação. O processo de Deus é um trabalho de formação. Então, relacionar com Deus como pai é saber assim, olha, tudo que está acontecendo para minha vida, daqui a alguns anos eu terei resposta por que eu vivi isso. Por que eu passei por isso? Por que Deus me corrigiu nisso? Por que Deus me tirou dessa igreja e passou para outra? Por que Deus fez isso, fez aquilo outro? Por que Deus tirou você lá do Crato e fez você vir para o interior de Minas Gerais? Aí você fala assim, mas aqui 10, 15 anos, você fala assim, cara, olha o povo que Deus me deu aqui. Uhum. Olha a família que Deus me deu. Olha a empresa que Deus me deu. Então, irmãos, ser adotados, né, ter esse relacionamento com Deus Pai, é confiança. A gente fala assim, olha, esse relacionamento com Deus é para gerar confiança. É confiar que nada vai te faltar. É confiar que Deus vai cuidar da sua história. É confiar que Deus vai conduzir a sua vida. Né? Outro ponto que nós temos, pastor Ginaldo, é o relacionamento com a sua família, né? Uhum. Né? Se Deus é um pai, nós temos uma família, né? E uma família que vamos morar na eternidade. Uhum. Que nós estamos falando da igreja. Da igreja. Nós precisamos amar a nossa igreja. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos entender que nós temos uma aliança uns com os outros. Nós temos um povo, cara, cheio de problema. Mas é um povo que só somos irmãos, cara. Então, aquele velho bordão que foi criado algumas décadas atrás, que dizia Cristo sim, igreja não. Olha, As pessoas começaram a dizer assim, não, eu quero Deus, mas eu não quero igreja. E aí a gente até recomenda ver o vídeo aí com a mensagem sim. desse assunto sobre tá no próprio canal aí. O amor divino, né? Que não tem como. Os dois mandamentos estão interligados. Eu vou até repetir alguma coisa aqui, que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, conforme toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus não abre mão do segundo mandamento. Ele não abre mão de que a gente aprenda a amar o nosso irmão. Por mais difícil que seja, é só a gente lembrar que nós também não somos fáceis. Sim, com certeza. Nós é difícil de lidar. Sempre a gente pesa menos a mão para nós mesmos. A gente tem a mania de achar que tudo que a gente faz está certo, né? E estou exagerando. Não, sim, tá errado, né? Mas a gente pesa mais a mão para os erros dos outros, né? E igreja é convivência. Igreja é convivência, é aprender a lidar, né, com as diferenças e tudo, e entender que nós estamos todos num processo de aperfeiçoamento, né? Aqueles que são mais maduros, suportar a fraqueza dos fracos, como a Bíblia diz, né? E ajudar para que a gente possa chegar todo mundo junto. Sabe, tem uma frase que está nas minhas top 3, top 5 das piores frases que um cristão deveria dizer. É a frase seguinte, não, mas eu
eu posso perdoar, mas não sou obrigado a conviver. Uhum. Cara, onde é que tá isso na Bíblia? Uhum. Imagina se Deus perdoasse nós e não quisesse conviver com a gente. Cara, é justamente, não, eu perdoo meu irmão, mas não quero conviver. A gente tá falando do meu irmão, né? Não é, Cara, então, não é do inimigo que não quer, inimigo do evangelho, alguém que não quer nada não, que a alguém gente, que não quer, que a né? gente ainda assim tem que amar, né? Justamente, nós estamos falando de, aqui o texto é da família do Do nosso Senhor povo Jesus de Cristo, Deus. de crentes, cristãos, né? E assim, e lei mais, pastor, nós temos que amar nossos inimigos. É o que eu tô dizendo, ainda temos que amar mesmo aquele que não. Justamente. Imagine um irmão em Cristo. Então assim, então, irmãos, não existe essa frase. Não, eu posso perdoar, mas eu não tenho que conviver. Então, o verdadeiro perdão é quando você consegue conviver com aquela ferida que a pessoa te fez. É desafiador. É, Eu não estou colocando um peso para os irmãos por uma coisa como se fosse fácil, né? que eu tiro de letra. Não tiro de letra. Uhum. Ninguém tira de letra. Né? A gente precisa de muita oração, de muita cura do Senhor, para que Deus consiga nos dar estrutura para que eu possa ver o irmão, alguém que me fez mal, e falar assim, cara, tá tranquilo, né? E é em todos os aspectos, né? Então, assim, porque foi isso que Deus fez. Nós éramos inimigos de Deus. Sabe, eu tô lembrando aqui, pastor, tem algumas coisas sobre a vida cristã que a gente tem que realmente romper com a visão apenas natural das coisas, né? Lá em Coríntios fala que o, o homem de Deus, o homem espiritual, ele discerne tudo, mas ele Uhum. às vezes não é discernido pelo Sim, mundo. Então, a vida do crente, ela é um pouco misteriosa também, sim, né? Porque a gente carrega o Espírito Santo, que fica na consciência da gente, ele incomoda a gente, que a gente não está bem, que a gente precisa consertar e tal. Isso não é todo homem que tem, toda mulher que tem. sim. Isso é exatamente quem está caminhando como filho de Deus. Então Deus vai falar na consciência da gente, usa a palavra de Deus, usa as escrituras e tal. E aí a gente descobre que Deus tem o poder de fazer cirurgia no coração da gente. Sim. Deus é profissional nisso, né? Porque É isso não, o doutor. perdão verdadeiro, o verdadeiro perdão, ele nasce do amor de Deus, ele nasce da presença de Deus em nós. E como é bom quando você olha para uma pessoa que lhe fez mal e não tem mais nada. É, Quem pode fazer isso por nós? Senhor, a gente vai até ele e diz assim, Senhor, tá difícil, dói, tudo, mas vou colocar no altar, vou colocar na cruz. sabe como eu começo a trabalhar isso no meu coração? Eu começo a olhar para aquela pessoa e falar assim: não foi ela que fez comigo. É o pecado original dela que É o fez comigo. pecador. É o homem pecador, porque por trás daquele homem ali tem um homem bom, que pode É, ser. Se for cristão, aí é mais fácil ainda, né, de definir isso. Aquilo que aquele irmão fez comigo, eu tenho certeza que é o pecado original que ainda atua nele. E aí a gente começa a olhar com graça. Então eu vou perdoar, porque também o pecado original pode ferir outra pessoa através da minha vida. Né? Então eu passo por esse filtro, sabe? E aí com esse filtro a gente começa a ter um pouco mais de misericórdia, isso. um pouco mais. Eu costumo sempre olhar a história da pessoa, né? Então eu olho a história do irmão. Assim, cara, o irmão tá tomando essa atitude, mas se você olhar a história, cara, pela sua história eu entendo porque não concordo. É um pecado, é um erro, mas eu consigo compreender. Vamos orar junto? Hum. Vamos orar junto? Por quê? Porque talvez a pessoa tenha um histórico de frustração, um histórico de traição, um histórico talvez de isolamento, e assim, independente da coisa que aconteça. Fala assim, não, eu entendi porque ele tomou essa atitude. Ele consegue olhar com misericórdia. E viver em comunidade precisa disso. Precisa. O Eu preciso Tiago vai muito. dizer que o amor ele cobre a multidão de pecados, É, né? é isso. Então a gente, mesmo os melhorzinhos que É, existe, é melhor até não conviver. mesmo os melhorzinhos de nós, que possa, mas mesmo assim a gente tem a necessidade da compaixão, da misericórdia do outro É, para cobrir muitas faltas que às vezes a gente deixa, né? Às vezes uma palavra atravessada, como diz, né? um Às dia vezes, ruim, né? um dia ruim, às vezes uma coisa que você não é assim, mas aquele dia também você está com problema. E é isso que é relacionamento, né? É, Essa parte é uma vida com os irmãos e irmãs na família de Deus, né? Essa faz parte também. Hebreus 10, 24 vai dizer para a gente não, é bom recordar, né? Não deixei de vos congregar. congregar
como é costume de alguns, né? É. Então a gente está vendo aí o dia chegando, a gente precisa estar mais junto. E um alerta, irmão. Se você não ama a igreja, não ama a família que Deus te deu, sonda seu coração. Se você não tem prazer em estar na igreja, né, pastor? Sonda seu coração, porque, cara, os cristãos amam a comunhão entre cristãos. Acho que é o mínimo, Isso. né? Porque é o que o apóstolo o que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta. Deus nos faz ter comunhão com Ele, para que tenhamos comunhão uns com os outros e a nossa alegria seja completa. A alegria só será completa a partir do momento que temos comunhão com o Pai, com o Filho e Espírito Santo e uns com os outros. Pastor, quanto mais a gente vai crescendo nesse amor uns pelos outros, né? Às vezes a gente perde o sono pensando na necessidade de alguém. Uhum. Às vezes a gente, que é pastor, tem muito isso também, né? Daí você fica ali preocupado, sempre preocupado se a família está bem, se aquela pessoa está bem, se aquele que ainda não foi alcançado, né? E isso vem de onde? Vem de Deus, né? E aí a gente precisa investir nisso. Se a gente investir nos defeitos, naquilo que não está perfeito ainda, a gente só vai, né, desistir de conviver. E o último relacionamento que a gente tem que ter é com Cristo, né? Nós temos relacionamento com Deus. Eu não falo de último, irmão, deixa em fileira. Não tá na aqui não tem ordem. Eu tenho que ser Deus, depois igreja, depois Cristo. Não, é o relacionamento que um cristão, um filho adotivo, né, na posição do filho na adoção, precisa ter. Relacionamento com o nosso irmão mais velho. Porque o nosso irmão mais velho é sempre o nosso herói. Eu sou o mais velho. Eu não sei se você é o mais velho. Eu não sei se... De homem eu sou o único, né? Mas eu sou mais velho também, tenho 2 irmãos. Não, eu fico vendo assim. Então, você é o mais velho também. Cara, o Asaf inspira totalmente Eloá. Eloá influencia o Asaf. Né? E eu sou influenciador do meu irmão. E é justamente isso. Cristo, ele é o nosso irmão mais velho, no qual nós temos que ser influenciado. Né? Então, esse relacionamento com Cristo, a vida de santidade, a vida que ele teve na terra, de amor, misericórdia, é o que tem que nos influenciar. Né? E hoje, no mundo de influenciadores, onde qualquer cara que faz um vídeo de 30 minutos se torna influenciador, o cara talvez só tenha aquela câmera, mas tá falando como ganhar dinheiro. Os caras dizem assim, não, esse cara que eu vou... Cara, irmão, Cristo. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Esse relacionamento, na posição de filho adotivo, você tem um irmão mais velho, né? Você tem alguém a seguir, alguém a estar pegando os exemplos. Imitar. E Paulo, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Uhum. E ele não estava tomando o lugar de Cristo. Ele está dizendo, ó, agora vocês olhem para mim que está suficiente, que eu já estou olhando para Jesus, vocês olham para mim. Não, ele está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, faça o que eu estou fazendo, imitem a Cristo. Né? Imitem a Cristo. Eu acho que Paulo deve que estava lá, porque antigamente os cultos eram diferentes, né? Era um culto onde chegava, reunia e as pessoas questionavam, perguntavam, né? Eu acredito que Paulo, nesse momento, eu parafraseando na minha mente, Paulo estava ali discutindo sobre imitar a Cristo. Aí deve que alguns irmãos levantando, Paulo, cara, beleza. Cristo, filho de Deus, viveu na terra sem pecado. Se nós entendemos tudo, é impossível. Até mesmo porque lá em Romanos, Paulo, lá na carta, na carta não, porque não tinha carta, né? Porque você explica aí que Cristo não teve pecado nenhum. Cristo foi tentado sobre todas as coisas. Que Cristo é o Filho de Deus. Não tem como ser igual a Cristo. Me desculpa. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, Paulo. Não tem como. Nós somos pecadores. Você mesmo você mesmo ensinou para nós aqui que o mal que você não quer fazer, isso você faz todo momento. Aí Paulo falou assim, não, então, irmãos, vamos fazer o seguinte. Já que Cristo está difícil para vocês entenderem isso, acho que Paulo teve que usar essa artimanha. Sejam meus imitadores. Sou um homem carnal, sou um homem pecador. E Paulo falou assim, não, então está difícil imitar Cristo. Comece comigo. E depois vocês vão chegar à maturidade, Senhor. Eu acredito que deve ter sido uma conversa dessa. Eu gosto de, quando eu falo desse texto, geralmente em treinamento, eu gosto de falar isso. Que hoje em dia é o contrário. Às vezes a pessoa diz assim,
Não olha para mim, não, olha só para Jesus. Ele quer passar a responsabilidade, você tá doido. Não olha para mim, não, quer dizer, não me segue, não, que eu também não sei. Não, a gente tem que realmente estar caminhando com Cristo e as pessoas precisam ver alguma coisa também em nós. Mas aqui está tratando essa questão exatamente de para onde nós estamos voltados nossos olhos. Para o Senhor Jesus, né? Que é o Senhor, é o Salvador, é Deus, mas também como 100% homem, né? E aquele que é o unigênito do Pai, ele se torna também o primogênito, né? Glória Porque ele é o primeiro a ressuscitar, o primeiro da nova criação humana, né? Então ele ressuscita e todos aqueles filhos de Deus que vão morrer na fé ou estarão vivos na volta dele, vão também participar desse reino, desse irmão mais velho. Glória a Deus, né? Na É o eternidade. Senhor, que é o nosso Senhor. Glória a Deus. Pastor, resumindo aqui então, né, a gente entende que essa doutrina da adoção, ela tem um fim bem particular, que é nos trazer para a posição de filhos. Viver como filho, filho do Criador de todas as coisas, andar como nosso irmão mais velho andou. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Então, que os irmãos essa noite entendam sobre essa questão. Essa doutrina da adoção é só para te falar assim: olha, você é filho, cara. Deus deixou isso aqui na Bíblia, através dos apóstolos, para nós, para dizer, irmãos, ande como um filho. Se porte como um filho, aquele que carrega a herança do seu pai. Aquele que tem um lugar, uma casa. O filho sempre tem uma casa para voltar. Nós temos a eternidade, né? Quando a gente fala assim, eu sou filho de Deus, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Eu tenho que me importar como um filho de Deus. No céu vai ter isso? No céu vai ter aquilo? O que no céu vai ter? Então é isso que eu tenho que viver. Quer falar mais alguma coisa? Concluindo aí? Só tocar nesse ponto aí, pra gente encerrar, exatamente, muda tudo quando a gente se entende como filho de Deus. Sim. Né? Não é a gente que está dizendo eu sou filho. A palavra está dizendo e a gente precisa aceitar. Até o serviço, a obra de Deus, tudo que a gente faz, a gente não está trabalhando para o homem. A gente está servindo o reino do nosso Pai. Glória a Deus. Né? Tudo que a gente faz, hoje eu estava meditando em Coríntios, né, capítulo 3 de Coríntios, Paulo falando assim, olha, cada um vai receber sua recompensa conforme o seu trabalho. A gente nem merece, né? E Deus ainda vai abençoar e recompensar os seus filhos por aquilo que fizeram na sua seara, na sua obra, na sua fazenda, no seu reino. Então, tudo que a gente não faz para o homem, né? E por último, que ficou lá atrás alguma coisa, a gente não amar o mundo, o pecado do mundo nesse sentido, né? Não é amar mundo estrutural, mas o pecado do mundo. Às vezes a pessoa está no reino de Deus, está na casa do Senhor, mas ela não tem muita alegria com as coisas de Deus. Fala das coisas de fora, ela sempre tem uma defesa, ela sempre tem um prazer, ela sempre tem alguma coisa. Mas nas coisas de Deus, não faz sentido. Não tem como. A gente precisa ter amor pelas coisas de Deus, por Deus, pela palavra de Deus, por tudo que faz parte da nossa vida como cristão. Né? Glória a Deus. É isso, pastor. É isso. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Tamo junto. Vamos mais aí, né? Só falta 2 lições pra gente acabar. Foi maravilhosa essas lições. Então nós temos, irmãos, temos todo o plano de salvação estudado aqui, né? Então você vai entender desde o início o que Deus planejou para nós, desde a queda, da criação. Então volta aí um pouquinho e segue a gente, né? Queria aqui mais uma vez agradecer ao pastor Reginaldo e que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história e até o próximo Discipule, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus irmãos. Pai do Senhor. Glória a Deus.